Antes de ouvirmos as palavras do autor dos meus cadernos, né, o Dr. Paulino, gostaria de ver aqui o idealizador desse projeto, que é o Fábio Americano, que é da nossa cidade aqui vizinha de Dionísio, que tem, de forma brilhante, resgatado a história dessa região aqui do estado. Ele é membro do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, está lá ocupando a cadeira que foi do ilustre mineiro nascido em Itabira, que era filho do Dr. Antônio Serapião de Carvalho, primeiro juiz da comarca de São Domingos do Prata, e foi ministro também da Agricultura, inclusive o posto agropecuário aqui do Prata, né, na época que foi criado, foi durante o exercício do ministério do patrono da cadeira que o Fábio Americano ocupa hoje lá no Instituto Histórico. Então, Fábio, nos conte um pouquinho sobre esse trabalho que você teve aí. Bom, para mim é uma honra estar aqui ao lado do Dr. Paulino Cícero, do qual também eu tenho a honra de falar que sou parente, e meu pai dizia que o Dr. Mateus era um dos maiores amigos dele, se não o maior amigo dele. Eu cresci em uma família que tinha uma admiração toda especial pelo Dr. Mateus e família. Consequentemente, a gente herda dessas amizades. Eu peço licença e desculpa aos historiadores, porque eu não sou historiador. Eu pertenço ao Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais e como associado efetivo, mas eu sempre falo lá exatamente isso. Eu não sou historiador. Eu trabalho pela história. Eu tenho a história no sangue, a vocação pela história só. Então, meus trabalhos não são perfeitos, porque eu me considero um organizador, um cidadão que busca resgatar e registrar. Então, tem 2 anos e meio que eu fico do pé do querido Paulino para a gente fazer esse livro, exatamente conhecedor de parte de sua trajetória. E valeu a pena ficar no pé dele 2 anos e meio, porque se o livro, na última hora, ele queria um livro perfeito, e estávamos quase conseguindo. Na última hora nós tivemos uma dificuldade com a gráfica e o livro ainda sai com alguns problemas. Mas o conteúdo do livro é excelente, é impecável. O conteúdo do livro é sensível e tem muito a ver com a nossa história, a história de nossas famílias, a história de nossa região. E então foi um trabalho feito com muito amor, com muito carinho, buscando exatamente a continuidade, porque quando eu me adentrei ao Instituto Histórico, eu comecei a perceber que a nossa região tem pouquíssimos registros. Por sinal, nós temos alguns excelentes livros e materiais publicados, mas os registros lá no arquivo histórico estavam tremendamente falhos. Naquele momento, eu, identificado com a região, falei, vou começar o resgate da história. E aí surgiram os livros de Dionísio, surgiu um livro lá sobre o Vale do Aço, e vão surgir outros, existem outros encaminhados. Outro trabalho também é a atenção em reunir os interessados e organizar esses trabalhos, direcionar esses trabalhos para que a nossa história fique preservada e registrada com uma qualidade melhor do que a gente tem na atualidade. E sobre o Paulino e o trabalho com ele, é o seguinte: falei que foram uns 2 anos e meio, cercando, indo à casa dele, conversando com os filhos, até que a gente conseguiu encaminhar o trabalho. O trabalho me deu muita alegria. Talvez o trabalho que tenha me dado maior alegria tenha sido esse do Paulino. Exatamente pela pessoa humana, exatamente pelas qualidades do homem, do político, do homem honrado, os contatos que eu fui mantendo, as referências que eu recebi. Eu agora tenho que escrever um outro livro sobre as referências que eu recebi do Paulino Cícero. É uma coisa impressionante. Eu falei com muitas pessoas, visitei muitas pessoas, mostrei o trabalho em andamento a muitas pessoas.
eu não vi sequer um nariz torcido, ou alguém virar e não falar com entusiasmo. Colhi dezenas, centenas de elogios a esse cidadão que está aqui do meu lado. Valeu, valeu e como valeu. Eu estou muito feliz por estar aqui com o Paulino Cício, ter prestado esse serviço à nossa terrinha.